Bom, gente, boa tarde. Estou iniciando aqui a segunda edição da Voadora, que é a live sem frescura, a live direta, objetiva. E o convidado da gente hoje é ninguém menos que o grande Jean Willis, um dos mais importantes deputados federais que já passaram pelo Congresso Nacional, um homem corajoso, um jornalista baiano atuante, né, que começou a fama pelo Big Brother e se tornou depois irmão do país. Né, um sujeito sensacional que eu tenho a honra e tenho o privilégio de ser amigo e admirador de muito tempo. Jean, seja muito bem-vindo à Voadora, muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, Leandro, pelo convite. Eu adorei a logo da Voadora. Muito bom. Ah, que bom. Jean, só para fazer uma introdução muito rápida, só para lembrar que o Jean Willis ele foi eleito para o terceiro mandato de deputado federal, mas renunciou a esse mandato porque estava sob ameaça de morte no Brasil, né? Vivia inclusive com segurança da Polícia Federal, da polícia. Ele foi vítima permanentemente de produção de fake news contra ele. Foi talvez a maior vítima de fake news do país. Só do Facebook foram retirados 1 milhão de fake news. Né? E mesmo assim, houve uma nova remessa, né, Jean, de fake news. Enfim, ele acabou tendo que sair do Brasil, porque, entre outras coisas, ele deu uma cusparada na cara daquele que viria a ser o presidente da República, depois Jair Bolsonaro, que nos colocou nessa situação em que todos, na verdade, gostaríamos de ter partido com o Jean, mas nem todos podem. Mas a ida de Jean foi muito importante, ele se tornou uma voz internacional, uma voz do Brasil decente, uma voz da democracia brasileira no exterior, e tem nos representado muito e muito bem. Eu espero que quando tudo isso passar, quando esse demente que está na presidência da República for defenestrado, ele e toda essa gente, todos esses débeis mentais que o acompanham, esses fanáticos, essas pessoas ridículas, né, o Jean possa voltar e volte a nos honrar com um mandato no Congresso Nacional. Muito bem-vindo, Jean. Então, para iniciar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta, já uma voadora. Duas pessoas entraram em contato comigo perguntando se eu não seria homofóbico e usar a palavra frescura na minha voadora, porque chama Live Sem Frescura. Isso me chamou a atenção para uma coisa muito, muito específica da nossa conversa. Uhum. A gente tem falado muito de racismo estrutural. Sim. Existe também uma homofobia estrutural, ou seja, no nosso linguajar, nos nossos atos, nossos modos, já há um componente homofóbico naturalizado na sociedade brasileira? Sem dúvida, sim. Embora eu não seja muito, como dizer, eu não policie muito essa homofobia estrutural. Na verdade, eu me interesso mais pelo trabalho de desconstrução dessa homofobia, sobretudo onde ela é mais letal, do que ficar policiando esses pequenos detalhes. Bom, o sem frescura, né, que é um trocadilho com sem censura, sem frescura, faz uma referência, claro, a uma associação, ao leque de abanar, né, digamos assim, aos salamaleques que são associados aos trejeitos femininos ou à performance de gênero feminina, que de alguma forma também é associado aos homossexuais, né? Então, assim, deixe de frescura. Cada vez que um homem... Isso, exatamente. Quando o homem é um pouco mais delicado, quando o homem é um pouco mais sutil ou afeminado, se diz deixe de frescura. Mas eu acho também que a língua é viva, entendeu? A língua é viva. E eu entendi claramente que você está fazendo um trocadilho de sem censura, com sem frescura e sem... Isso, objetivo, sem muito prolegômeno, sem muitas introduções, enfim, exato, da forma mais objetiva possível. Porque nós dois somos da Bahia. E na Bahia, você sabe, assim, o racismo na Bahia é realmente estrutural, uma coisa louca. Na Bahia se tinha o hábito de xingar os pretos de pretos. Né? No Rio o xingamento era mais crioulo. Mas na Bahia você xinga preto, isso é coisa de preto, seu preto. Assim, você xinga o preto de preto. Como se faz com um homossexual, normalmente xinga ele de viado. Quer dizer, você associa o nome dele a um adjetivo que, na verdade, não deveria ser sequer um palavrão, nem sequer uma coisa pejorativa. Essa estruturação da língua não é um problema em si? Isso não tem que ser resolvido primeiro do que tudo? Leandro, na verdade, assim, a língua é a primeira instituição em que o preconceito se materializa, em que a discriminação se materializa. O ato discriminatório é, antes de tudo, um ato linguístico, uma performance linguística. E essas palavras insultuosas, viado, né, baitola, boiola, né, negro,
preto sempre foram utilizados pelos brancos e pelos héteros como xingamento. Agora, nós estamos numa batalha pela desconstrução do racismo e da homofobia em todos os níveis, inclusive no nível linguístico. Então, uma das estratégias nossa do movimento, tanto do movimento negro quanto do movimento LGBT, é se apropriar do insulto e ressignificá-lo para nós, entre nós, como algo positivo. Então, quando alguém diz viado, eu digo, ou bicha, eu falo bicha não, dona bicha. E quem pode me chamar de viado são os meus. É isso. Quem pode me chamar de viado são os meus. Os meus pares, os membros da minha comunidade, podem se dirigir a mim como um viado, como um viado, como um vocativo. Os negros podem se dirigir uns aos outros, como acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles se chamam de niga, por exemplo. Mas isso é uma coisa entre eles. Se um branco fizer isso, profundamente insultuoso. Então, essa batalha por desconstruir o insulto e por ressignificá-lo é também uma batalha nossa, certo? Agora, isso não autoriza nem os héteros, nem os brancos a fazerem isso com a gente. Então, eu não admito que hétero nenhum me chame de viado. E nem admito que ele diga assim, mas o seu amigo lhe chamou de viado. Eu falo, ele pode, porque eu posso me dirigir a um amigo meu gay como viado. Por favor, viado, para. Isso é possível entre nós, porque nós estamos ressignificando o insulto, não entre os héteros. Os héteros não podem se dirigir, porque na boca de um hétero é um insulto, como negro muitas vezes foi utilizado na boca de brancos como insulto, né? Tem um poema lindo, que eu não lembro agora o nome da autora, mas ela é lindo, e chama-se Negra. E ela vai recitando e as diferentes entonações de negra, né? Do negra para negra, como uma afirmação. Então, esse é um trabalho linguístico. Porque na questão do racismo, por exemplo, parte desse problema foi resolvido com a lei, né? O racismo é crime no Brasil. Há muitos racistas, há muito racismo, mas os racistas se tornaram mais medrosos, mais cuidadosos. Eles evitam, né, sair à luz do dia. Volta e meia, eles são flagrados sendo racistas. Mas eles são flagrados. William Vac é um exemplo clássico. Né? É um racista clássico, não um racista, que só foi demitido porque foi flagrado sendo racista, não porque é racista. Ele é racista, mas ele foi flagrado sendo racista. Ou seja, no caso da homofobia, uma lei contra a homofobia, uma lei ajudaria também nesse sentido? Bom, a lei já existe. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, equiparou a homofobia ao racismo. A lei que foi conquistada pelo movimento negro, que criminaliza o racismo, ela foi, de alguma forma, alterada por uma decisão agora do STF, que considera a homofobia um tipo de racismo e, portanto, criminalizável. O problema dessa lei, assim, eu acho que ela é bem-vinda, eu defendi que defendi a decisão do STF. O meu problema com essa lei é a solução, é a busca de solução penal para problemas que são estruturais, que são históricos, que são inconscientes e que não podem ser combatidos apenas com leis penais. O racismo foi criminalizado no Brasil e eu lhe pergunto qual é a cor da população carcerária. Ao fim e ao cabo, qual é a cor da população carcerária? Quem está preso no Brasil? Qual é a população que é vítima da justiça? Como aconteceu agora a Rosa Weber, por exemplo, negar a um cara que roubou 2 shampoos o direito a responder em liberdade por esse delito, roubo de 2 shampoos. Então, a minha questão é perguntar se uma lei penal, se um tipo penal vai resolver o problema da homofobia. É muito fácil, sempre é muito fácil para as pessoas aceitarem novos tipos penais, endurecimento de penas, sempre um fortalecimento do Estado penal do que encarar, por exemplo, um plano de educação que pareça fácil, que pareça rápido e vá desconstruir a homofobia ali no nascedouro. Então, por exemplo, por que fizeram uma grita contra o projeto Escola Sem Homofobia, construído no governo Lula e cuja implementação iniciou no governo Dilma? Criou-se toda uma grita, criou-se uma fake news chamada Kit Gay, que foi a primeira fake news construída em Bolsonaro, e que acabou, essa fake news foi construída em 2011, e em 2018 deu vitória para ele. Por que deu a vitória? Porque as pessoas não querem encarar o problema da homofobia ali no nascedouro, onde ela é reproduzida, onde ela é introjetada muito cedo nas pessoas, que é nos sistemas familiares, nas famílias, no sistema educacional, no sistema cultural de maneira geral, dos meios de comunicação, na publicidade. Ou seja, ninguém quer políticas culturais, políticas educacionais que desconstruam a homofobia profundamente. As pessoas sempre toleram e aceitam tipos penais. Então, eu tenho muita dúvidas sobre se transformar a homofobia em crime vai, de fato, condenar ou inibir os homofóbicos, porque os racistas estão aí.
né? Existe a lei e os racistas estão aí. Estão aí. O que acontece? O que o sistema jurídico faz? Quando um racista é flagrado praticando racismo, o juiz vai lá e comuta a pena para injúria racial, e em vez dele ser preso, Injúria racial. ele paga cestas básicas. Não que eu queira que ele vá ser preso, porque eu não sou pelo Estado Penal, eu sou pelo Estado Penal mínimo. Então, eu acho que multas alternativas e penas alternativas, nessas horas, funcionam muito mais do que prisão, certo? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar sobre a eficácia apenas de um tipo penal. Em que medida incluir um tipo penal no Código Penal vai, de fato, se transformar num instrumento inibidor da prática da homofobia. Veja, por exemplo, eu era alvo da homofobia dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, eu era um parlamentar eleito, uma autoridade da República, e os meus pares ali nem respeitavam a liturgia do cargo e praticavam abertamente a homofobia contra mim, na frente de todas as pessoas, na frente da imprensa, e todo mundo se calava. Sabe por que todo mundo se calava, Leandro? Porque todo mundo era cúmplice, todo mundo praticava, e todo mundo acha que é algo que pode ser praticado, entendeu? Por isso. De certa forma, as igrejas evangélicas até defenderam a homofobia, né? Elas se colocaram contra qualquer discussão de legislação. Por que esse fenômeno cristão é tão ligado à defesa da homofobia? Por que os crentes e os evangélicos têm tanto pavor da homossexualidade, Jean? Olha, essa pergunta vai demandar uma resposta um pouco mais complexa. Veja, a homofobia, a homossexualidade sempre... Isso que a gente chama hoje de homossexualidade, que nem sempre teve esse nome, mas essa prática, né, o fato de duas pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero se amar e fazer sexo entre si, isso sempre houve na história da humanidade e há em muitas espécies de animais. Em mais de 300 espécies de animais já se flagrou comportamentos homossexuais, que a gente chama de homossexuais. Portanto, isso é um fato da história. A homofobia só existe na nossa espécie. Nenhuma outra espécie pratica homofobia. Só a nossa espécie pratica homofobia. E a gente pode buscar os fundamentos da homofobia se a gente utilizar a história, que é uma ciência importante, que vai buscar nos documentos históricos, né? E todas as ciências auxiliares da história. Se a gente fizer um trabalho, e esse trabalho já foi feito, a gente vai buscar os fundamentos da homofobia nas narrativas das religiões monoteístas, as 3 religiões monoteístas. As 3 grandes religiões. Na ordem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões, elas partilham um mesmo conjunto de narrativas, que é chamada de Torá no judaísmo, que é chamado de Antigo Testamento no cristianismo e Corão no islamismo. Ali, nessas narrativas, que são construídas por tribos semitas, lá do Oriente Médio, da região lá da Palestina, ou seja, tribos patriarcais, nessas narrativas por causa de uma estrutura patriarcal e por causa de um povo que queria se multiplicar e um povo que queria fazer do sexo apenas uma finalidade procriativa, porque necessitava multiplicar, há ali nessas narrativas menções a supostas proibições de sexo entre 2 homens, por exemplo. Muito claramente no livro do Levítico isso aparece de maneira, digamos assim, mais clara. São os 2 momentos em que a Bíblia digamos assim, que a homofobia aparece de maneira clara na Bíblia. No Levítico e na carta de Paulo aos Romanos, que já é no Novo Testamento. Então, perceba, há outras coisas no Levítico além dessa proibição. Por exemplo, o Levítico proíbe que se coma camarão. O Levítico proíbe que se faça barba. O Levítico proíbe que se use uma túnica feita com 2 fios distintos. Ou seja, há uma série de proibições no Levítico que nós não praticamos mais, porque são proibições de tribos de 3.000 anos atrás. Nós somos uma sociedade completamente outra hoje, né? Entretanto, os homofóbicos gostam de conservar apenas a homofobia. Apenas o aspecto homofóbico do Levítico é conservado hoje. E é conservado por esses pastores ignorantes, alguns ignorantes, outros com profunda má-fé. Porque eles sabem que numa sociedade homofóbica como essa, que produz um sofrimento muito grande aos gays, um sofrimento não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma relação vergonhosa com a sua identidade, essa relação vergonhosa serve de terreno para as igrejas avançarem sobre essas pessoas, para as igrejas conquistarem essas pessoas. E conquistar essas pessoas significa conquistar o bolso dessas pessoas, porque cada pessoa conquistada para a igreja é um dizimista a mais, é alguém mandando dinheiro. Então, qualquer política que desconstrua a homofobia, qualquer política que desconstrua a
tolerância religiosa das igrejas neopentecostais, por exemplo, contra as religiões de matriz africana, eles vão rechaçar, porque incide sobre a fonte de renda deles, incide sobre a fonte de poder deles, né? Eles têm uma fonte de poder criminalizando, eles têm uma fonte de poder demonizando as religiões de matriz africana e eles têm uma fonte de poder demonizando as práticas homossexuais e as identidades de gênero que não são essas construídas em cima da divisão do sexo, Não sei se me fiz... Não, Jean, eu tenho certeza que você já tem uma narrativa muito aprofundada disso, porque também não sei se todo mundo sabe, Jean, quando saiu do Brasil, foi primeiro para a Alemanha e depois foi ser professor convidado, né, em Harvard. Né, Fala um pouquinho para a gente dessa experiência e o que você percebeu nos seus estudos que condiz com a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, tá bom. Eu fui para... na verdade, eu estou na Universidade de Harvard, no Hutchins Center, no ALARI, o Instituto Afro-Latino-Americano, Hutchins Center, estudando o fenômeno das fake news, esse fenômeno multifacetado, complexo, que não é atual, que não é contemporâneo. As fake news existem há muito tempo, o uso da mentira na política existe há muito tempo, mas, digamos, como esse termo se popularizou nesse sentido que a gente dá hoje, mais ou menos a partir de 2016, junto com o termo pós-verdade e com o termo desinformação, né? E aí, justamente o ano de 2016 é o ano em que o Reino Unido começa a discutir a saída da União Europeia, ou seja, o referendo da saída da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit. É o ano em que Donald Trump vence as eleições dos Estados Unidos e é o ano em que a extrema-direita começa a emergir em todo o mundo, a partir da utilização das novas tecnologias da comunicação e da informação para desinformar, para mentir deliberadamente e utilizar as fake news. Então, eu vim para a universidade estudar isso, no ALARI, que é o Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, e assim, bom, a Universidade de Harvard é uma universidade de excelência, né? A direita brasileira tem um fetiche muito grande com Harvard. Muito grande. Mente, inclusive, de que é professor, e você que é professor de verdade. Muitos mentiram, inclusive, colocaram isso no currículo. Mas o grande responsável os dois grandes responsáveis pela minha vida para a Universidade de Harvard são os professores James Green, da Universidade Brown, e Sidney Chalhoub, do Departamento de História da Universidade de Harvard. Né? Eu estava morando na Alemanha e eu fui à Universidade Brown fazer uma conferência já sobre as fake news, porque eu iniciei essa pesquisa a partir de uma bolsa da Fundação Open Society, da Open Society Foundation, na seção Europa da Open Society. Eu comecei a pesquisa a partir daí, e aí eu fui apresentar parcialmente uma parte dessa pesquisa na Universidade de Brown, e a partir daí o professor Sidney Chalhoub me convidou para esse programa, que é um programa de professor visitante, onde eu pude aprofundar a minha pesquisa utilizando toda a infraestrutura da Universidade de Harvard, que é, de fato, maravilhosa. Há pessoas muito brilhantes na Universidade de Harvard, claro, mas há pessoas medíocres também, como né, sobretudo numa universidade com paga, privada, em que as pessoas podem Sim. pagar. Tá? Nem todo mundo é brilhante, mas há pessoas brilhantes e a universidade tem uma infraestrutura incrível que me permitiu aprofundar a pesquisa. Além de eu ter durante esse tempo, partilhado com pessoas, inclusive brasileiros, que estão na pós-graduação, que são incríveis, que estão fazendo pesquisas maravilhosas, assim, que você pode imaginar. Então, uma coisa que eu observei, para além da minha pesquisa aqui, Leandro, a região de Boston é uma região com muitos brasileiros, né? E uma região com muitos brasileiros bolsonaristas. E isso tem a ver com a presença das igrejas não pentecostais, ou seja, há uma relação entre as igrejas, o Tea Party e a direita evangélica americana, né? E a direita evangélica e esse movimento neopentecostal no Brasil. E essas igrejas servem de entrepostos, levam pessoas do Brasil diretamente para lá, para viverem, que vão em busca do sonho americano, ganhar em dólar, e essas pessoas são submetidas a trabalhos, a jornadas de trabalhos extenuantes, não têm direitos trabalhistas. Agora, por exemplo, na crise da Covid, eles tiveram um impacto muito grande, porque parou a construção civil, parou o serviço de limpeza, que, em geral, quase todos esses brasileiros pobres vão trabalhar, né, no serviço de limpeza ou trabalhar na construção civil. Esses trabalhos foram paralisados, eles se viram sem dinheiro, se viram sem proteção trabalhista,
muitos deles, e tiveram que ser ajudados por instituições como a MEPS, por exemplo, que é uma instituição que ajuda pessoas lusofalantes, né? É uma instituição portuguesa, mas que ajuda muitos outros... Mas o perfil dessas pessoas é bolsonarista, quer dizer, eles estão nessa merda, estão boiando nessa merda em Boston e são bolsonaristas. A grande maioria é bolsonarista. Os alunos da universidade, não. Assim, os brasileiros que estão na universidade não são bolsonaristas, óbvio. Embora haja um ou outro bolsonarista, sim, sobretudo os que estão ligados à Business School, que é a escola de negócios de Harvard, que faz um evento chamado Brasil Conference. Esses são muito de direita e bolsonaristas, enfim. Agora, outros das ciências humanas ou de Romance Language não são bolsonaristas. Esses trabalhadores, esses que vão trabalhar na construção civil, que vão trabalhar nos serviços de limpeza, são bolsonaristas por causa das igrejas. As igrejas fazem um trabalho de lavagem cerebral. Eles vivem bolhas mesmo ali. Muitos não falam inglês, falam só português, vivem ali nas bolhas brasileiras, controlados por esses pastores e são, digamos assim, os focos de resistência do bolsonarismo nessa região. Jean, quando você saiu do Brasil, você estava ameaçado de morte. E antes de sair do Brasil, naquela votação histórica do impeachment da Dilma e tal, você cuspiu na cara do Bolsonaro, que foi uma cuspida em nome do povo brasileiro. Eu me senti cuspindo lá junto contigo, gostaria de ter cuspido também na cara desse sujeito. Mas eu queria saber uma coisa, a situação ficou mais grave depois daquilo ou não há uma relação ao recrudescimento de ameaças de morte com relação àquele ato de cusparada na cara do Bolsonaro? Claro que ficou mais grave. Primeiro eu quero contextualizar aquele ato, né? Porque dito assim, parece que não nem precisa, já é maravilhoso por si só, nem precisa custar. Mas é importante que as pessoas entendam, né? Sim, claro. As ameaças de morte contra mim, elas começaram em 2011, certo? Já no primeiro ano do meu primeiro mandato. Essas ameaças, assim como a difamação de que eu era vítima, estavam muito ligados, tanto as ameaças quanto a difamação, estavam muito ligados a esses setores neopentecostais, a pessoas ligadas a essas igrejas neopentecostais, a essas máfias neopentecostais e seus representantes no parlamento. E também vinha da família Bolsonaro, ou seja, a família Bolsonaro já me difamava de uma maneira orquestrada a partir de 2011. Tanto é que em 2011 a fake news Kit Gay, que ele construiu, né, junto com a bancada evangélica, me colocou no centro dessa fake news, embora eu não tivesse construído a política pública. Foi uma política construída, Escola Sem Homofobia, foi uma política construída no governo Lula e implementada pelo governo Dilma, do qual eu era oposição, porque eu era do PSOL, eu era membro do PSOL e era oposição de esquerda ao governo Dilma. Mas como eu era um homem gay assumido no Congresso Nacional, e isso incomodava particularmente a Bolsonaro, ele se sentia ultrajado com a presença de um homem gay no Congresso Nacional como eu, que tinha orgulho da minha homossexualidade, que era inteligente, que falava, que articulava, que recriei a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, e como isso incomodava particularmente a ele então começa a me difamar e me atacar e me coloca no centro dessa mentira já em 2011. Então, até 2015, essa violência contra mim, ela estava muito concentrada nesses setores de extrema-direita ligados às igrejas neopentecostais, certo? A partir de 2016, quando eu levanto a minha voz contra o golpe que estava se armando para ser perpetrado contra Dilma Rousseff, quando eu começo a criticar o golpe, contra a vontade, inclusive, de pessoas do meu partido, você sabe que havia pessoas no PSOL lavajatistas, que inclusive devem uma crítica, devem um pedido de desculpas públicos à nação, pessoas do PSOL devem esse pedido de desculpas por terem, mesmo tendo sido alertados à época, terem... Isso, relativizaram. Insuflado a figura de Sérgio Moro, enfim, acreditado nessa mentira. Bom, quando eu comecei a levantar a voz contra o golpe, outros setores começam a se somar a essas ameaças, né? E aí, qual era a saída? Como eu era um deputado, e eu sou hoje ainda um homem honesto, né? Honesto materialmente, eu não era envolvido em nenhum escândalo de corrupção, era absolutamente transparente.
como eu tinha um prestígio internacional, eu era membro do Parlasul, eu era membro do Parlamentaries for Global Action, ou seja, já tinha sido incluído 2 vezes na lista de 50 personalidades do mundo que mais defendem a diversidade, ao lado de pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Como eu tinha uma inserção no povo, por causa do Big Brother e da minha relação com a comunicação de massa, como eu tinha uma inserção na classe A por causa da minha relação com a academia, eu era uma figura por demais perigosa, falando contra o golpe. Então era preciso desconstruir a minha imagem, destruir a imagem com mentira. Então, assassinar a sua reputação. A minha reputação. Então começa um incremento muito grande de fake news contra mim. Em 2016, no dia do golpe, lá no 17 de abril, você sabe o clima de violência que o Brasil estava vivendo, e eu particularmente estava vivendo um clima de violência muito particular, e eu estava sozinho nessa arena. Eu, Maria do Rosário, Érica Pucay, mas muito mais eu estava sozinho nessa arena. E naquela noite, não bastasse esse clima de violência política, eu fui dar o meu voto contra o impeachment sob uma chuva de insultos daquele momento, pelas câmeras. E depois de fazer isso, de ser insultado, de dar o meu voto, o sujeito que é hoje presidente da República me xingou de queima-rosca e na frente de todo mundo, e me chamou e disse tchau, querida. E antes, eu estava profundamente indignado, porque o voto era por ordem alfabética, né? E ele votou antes de mim. E ele dedicou o voto dele a um torturador, cara. Aquilo para mim foi tão aviltante, então tudo se misturou naquela noite, e eu fui tomado por um transe, assim, um tipo de transe, de profunda indignação, de desprezo, quase uma revelação do que viria rolar, assim, para mim ficou exatamente claro o que ia acontecer. E aí eu cuspi na cara. Não me arrependo, de forma nenhuma. Não, por favor, não faça nunca, jamais. E acho que as pessoas deveriam... Assim, há um filme, Leandro, chamado Entre os Homens de Bem, que é do Caio Cavaquini e do Carlos Juliano. Esse filme é um filme muito... Ele é tão importante quanto o da Petra Costa. E para entender o filme da Petra Costa, o golpe que se dá em 2016, é fundamental entender o que se passou antes. E quem revela o que se passou antes é esse filme, Entre os Homens de Bem. Então, você vai ver nesse filme como a extrema-direita começa a se organizar, e ela começa a se organizar tendo como figura central de ataque, como para-raio, a minha pessoa. Porque eu reunia todos os elementos para a construção de um inimigo público. Eu defendia, por exemplo, a legalização de toda a cadeia produtiva da maconha. Eu defendia a legalização da interrupção da gravidez indesejada. Eu defendia a legalização do trabalho sexual, ou seja, toda uma pauta progressista, toda uma pauta de inclusão de direitos e ampliação da cidadania. Além disso, eu era um cara do Nordeste, baiano, vindo da pobreza, que não contei com apadrinhamentos nem corrupção. Estudei nas universidades públicas, valorizava a universidade pública, ou seja, eu era um para-raio perfeito para a construção de uma figura pública, para um inimigo público que mobilizasse a extrema-direita. E veja que o principal elemento, o principal elixir da extrema-direita brasileira e do bolsonarismo foi a homofobia. As 2 principais fake news que deu a eleição a Bolsonaro envolvem questões de sexualidade e gênero, que é o kit gay e a mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca, exatamente. E mesmo a fake news contra o Haddad, por exemplo, era uma fake news que me atravessava. Ou seja, dizia que eu seria o ministro da Educação do governo dele. Da Educação, é verdade. Seria ótimo. E dizia que o Haddad escreveu um livro defendendo a pedofilia. Ou seja, era uma contaminação semântica, né? Haddad escreveu um livro defendendo a pedofilia e eles já tinham associado ao homossexualismo e eu a pedofilia. Deixa eu abrir com a pergunta. A Ludmila Duarte, jornalista baiana que vive em Vancouver, ela fala o seguinte: o Brasil vive de genocídio de sua juventude negra há anos, mas a população não negra parece ter acordado para o racismo no Brasil somente depois do assassinato de um negro por um policial nos Estados Unidos. O Brasil também é campeão de assassinatos de sua população LGBT. O que falta para a sociedade brasileira denunciar e reagir a isso, em sua opinião? Olha, falta muita coisa. Primeiro, assim, a gente nunca fez a gente nunca fez um luto da escravidão. A gente nunca trabalhou a memória dos 350 anos de escravidão. Na verdade, isso nunca foi discutido profundamente. As gerações não foram instruídas sobre o que foi uma economia a ser movida à escravidão de pessoas trazidas de outro continente, estabelecidas aqui, submetidas a toda uma ordem de violências. Violências físicas, violências sexuais, violências
simbólicas, como desalojá-los de sua religião, como vender seus filhos, desagregar suas famílias. A gente não tem esse trabalho de memória. O racismo, portanto, ele se tornou estrutural, ele se tornou sistêmico, ele se tornou inconsciente. E, sobretudo, inconsciente nas vítimas do racismo. Né? Os valores de branquitude foram introjetados na população brasileira mestiça, que se identifica com o lado branco da população, por exemplo. Muita gente acha estranho por eu me identificar com o lado negro da minha miscigenação, porque meu pai é negro, eu sou neto de um homem negro que veio de um quilombo. Agora, minha mãe é branca, a família da minha mãe é branca, mas eu sempre me identifiquei com o lado negro da minha miscigenação. Isso, para mim, sempre foi um valor, sempre tive uma identificação com as religiões de matriz africana, com o samba, com todo esse legado. Mas isso, eu não sou a regra. Em geral, quando uma pessoa, por causa do colorismo que o racismo brasileiro construiu, quanto mais uma pessoa vai ficando branca, mais ela vai sendo melhor tratada e ela mesma vai querendo se desidentificar. Nos Estados Unidos, a coisa se passou um pouco diferente por causa das leis que proibiram o casamento interracial nos Estados Unidos, né? No Brasil, o casamento interracial aconteceu pela via da violência sexual. Muitas negras, né, estupradas, assediadas, pariram filhos de homens brancos e a nossa sociedade miscigenada vai nascendo daí, mas nunca houve uma proibição formal do casamento interracial no Brasil, como houve nos Estados Unidos. E essa proibição do casamento interracial nos Estados Unidos, por um tempo, todas as leis discriminatórias que apartavam negros de brancos, criou nos negros americanos uma consciência talvez, não que não haja consciência no Brasil, há consciência sim, há grandes heróis brasileiros, nós sabemos disso, muitos negros e mulheres negras conscientes da sua negritude, que tomaram a frente e que lideraram lutas antirracistas, né? Enfim, nós sabemos disso, mas de uma maneira em geral, nos Estados Unidos, o apartheid, digamos assim, criou uma consciência maior de racial, né? Não uma consciência de classe no sentido marxista, mas uma consciência da raça, de se pertencer a uma raça, e isso gera uma indignação maior aqui do que no Brasil. No Brasil, o extermínio da juventude negra, pobre, mestiça, sempre foi aceito como algo natural, né? Na minha dissertação na minha monografia de conclusão de curso na UFBA, eu trabalhei exatamente sobre isso, né? Sobre as páginas de polícia do jornal A Tarde e do Correio da Bahia, que eram os dois principais jornais baianos que naturalizavam a morte de pretos na Bahia com aquela representação da violência. Era uma representação da violência que construía os pobres e os pretos das invasões, porque no Brasil, em Salvador não se chamava favela, eram as invasões, né? Você conhece bem as Malvinas, Palestina, Malvina, todos tinham nome de Alagados. Pela Porco, Invasão Planeta dos Macacos, ou seja, nomes racistas. Cai Duro. Exato. Todas as pessoas moradores dessas invasões eram representados por essas páginas como uma classe perigosa, né? E todo o extermínio, a chacina que acontecia, os textos dos repórteres de polícia diziam eles eram envolvidos com tráfico de drogas. E com essa informação tudo se resolvia, quer dizer... E tudo se justificava, né? Justificava, entre aspas. Então, isso se naturalizou. A polícia baiana é uma polícia profundamente racista, embora seja uma polícia formada majoritariamente por negros, sim. Negros. Essa questão é central, Jean, porque, olha só, no governo Bolsonaro, como muitos governos de extrema-direita, como o Trump faz, como o Bush fez também nos Estados Unidos, assim, eles colocam negros justamente para dar uma fachada de representatividade, mas com negros que são exatamente antípodas do movimento negro, né? Com negros que representam exatamente tudo que o movimento negro que é contra tudo que o movimento negro representa. Esse Hélio Negão, um deputado que anda todo tempo com o Bolsonaro, esse presidente da Fundação Palmares, que é uma coisa ridícula, né? Um sujeito execrável. O próprio Decolete, né, que foi colocado como ministro da Educação, sem nenhuma representatividade negra, foi colocado lá como militar, como um sujeito para ser um paga-pau do Bolsonaro, e isso se estende também a homossexuais que são colocados justamente para dar fachada de representatividade e representam tudo que é contra o movimento. Por que essas coisas ainda acontecem? Olha, isso é um movimento muito complexo, sabe, Leandro? Como eu disse para você, homofobia, racismo, machismo, não são só violências concretas
perpetradas de fora para dentro por machistas, por racistas e por homofóbicos. Elas são violências internas que estão profundamente introjetadas em nós. Nós, os membros dos grupos difamados, nós desde cedo somos ensinados a nos desidentificarmos conosco. Então, se você cresce numa sociedade homofóbica, você tem muita vergonha de ser gay, muita vergonha de ser lésbica, muita vergonha de ser trans, porque essas identidades são policiadas, difamadas, criminalizadas, demonizadas. O mesmo acontece se você cresce numa sociedade racista, num racismo estrutural, sistêmico e inconsciente. Óbvio que a população preta vai introjetar um ódio de si, né? Para usar aqui a expressão que Sartre usa para falar, por exemplo, dos judeus que introjetaram o ódio de si, né? Uma parte da comunidade judaica, por causa do antissemitismo, introjetou o ódio de si. Então, essas pessoas, elas viram inimigas de si mesmo. O trabalho dos movimentos políticos, como o movimento negro, como o movimento LGBT, é um trabalho de orgulho, de construção do orgulho, de desconstrução da vergonha. E é um trabalho de libertação. Mas nem todos nós nos libertamos e alguns de nós amam suas correntes, certo? A Toni Morrison, que é uma escritora negra maravilhosa, uma das que eu mais amo, ela escreveu, eu já citei isso algumas vezes, mas eu vou citar de novo, ela escreveu em 95 um artigo que é fruto de uma conferência que ela deu, um artigo muito curto, mas muito profundo sobre o fascismo. E ela diz que o fascismo sempre encontra entre as suas vítimas aqueles dispostos a passar pano para a violência fascista. E é dessa maneira que o fascismo, inclusive, cobre a sua violência. Ou seja, o fascismo consegue cooptar entre os homossexuais aquela bicha e aquela sapatão que vai defender os fascistas, que vai, inclusive, utilizar a sua condição de bicha e sapatão para dizer que o fascista não é homofóbico. O fascismo vai sempre cooptar aqueles negros que vão estar ao lado dos fascistas e vão utilizar a sua negritude para dizer que os fascistas não são racistas. Ou seja, há sempre essas pessoas cooptadas. E a cooptação, ela é possível graças a essa violência primeira, a essa identificação profunda. Na verdade, dentro de Sérgio Camargo, habita um branco. Habita uma consciência branca dentro dele que foi tratada desde cedo. Tem um filme do Jordan Peele chamado Get Out, Corra. Esse filme é o melhor filme sobre racismo já feito até hoje. É maravilhoso. Se você não viu, veja. Eu já vi, maravilhoso. Corra. Aquela metáfora que ele usa sensacional. Essa só não vamos dar spoiler, mas é só para as pessoas saberem que é isso. É maravilhoso, é verdade. A metáfora é perfeita. É isso mesmo. Jean, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Você sabe que eu falei que ia fazer uma voadora com você, um amigo meu, Ianco, que é um empresário aqui de área de turismo em Brasília, falou assim: se é voadora com Willis, é uma Aero Willis. E eu lembrei que o seu nome vem de fato de Aero Willis, não é isso? Do carro, Aero Willis. Exatamente. Meu pai, meu nome é o nome de minha tia, na verdade, Naines. Sugeriu a minha mãe a partir de ator de fotonovela, Jean, e a ideia era se chamar, certo? Como francês. Mas meu pai disse que só botaria Jean se botasse Willis, porque ele gostava. Meu pai era pintor de automóveis, trabalhava em oficina mecânica. Ah, que sensacional. Então só botaria Jean se fosse Jean Willis. E eu, durante muito tempo, tinha problemas com esse nome. Até que minha professora Edilmari, professora de português da 7ª série, quando eu tinha 13 anos, ela disse para mim: seu nome é um nome lindo. Seu nome é o nome de alguém que vai acontecer. Gosta de seu nome. Pois estava certíssima, né? Vem cá, Sinara Menezes, nossa amiga jornalista baiana, a socialista morena, está fazendo a seguinte pergunta: o que você está achando da confirmação da alta traição da Lava Jato aos interesses nacionais, como a esquerda sempre denunciou? Olha, Sinara, isso para mim era tão claro, era tão óbvio, né? Para mim, o que me espanta não é agora as informações concretas, os dados concretos que revelam aquilo que a gente sempre inferiu a partir de uma análise de conjuntura e dos atores em cena. O que me espanta são setores da imprensa comercial resistirem a não dar essa notícia, a não tratar dessa maneira, né? Eu vi ontem, na verdade, anteontem, a Andréa Sadi, mais uma vez, entrevistando o Sérgio Moro, e eu pensei, gente, é como pegar um leite e servir às pessoas, um leite que
prazo, porque o Sérgio Moro é um produto fora de validade, apodrecendo. Sim, sim. Esse homem corrompeu o Estado de Direito, esse homem prendeu Lula injustamente, esse homem se aliou ao fascismo, serviu 1 ano e 8 meses a esse governo maldito que está matando a população brasileira. Esse homem deveria estar sendo execrado e não está sendo reabilitado. Entrevistado, né? E com as mesmas perguntas, assim. Assim, ele tá a caminho do esquecimento, já. É uma figura subalterna, de quinta categoria, que não tem, inclusive, nem narrativa jurídica para ser advogado. Mas, assim, a Globo está tentando manter o herói que ela criou, mas eu acho que não vai para lugar nenhum. Claro, porque assim, é preciso manter a narrativa, né? Porque foi essa narrativa, foi o lavajatismo e esse tratamento da corrupção como algo moral e a fake news, a grande fake news, que tratou o PT como o inventor da corrupção no Brasil, foi essa narrativa que abriu espaço para o bolsonarismo, que pariu o bolsonarismo, né? A gente pode dizer assim, como se fosse um protozoário, aquele ser que se dividiu, os lavajatistas se dividiu numa célula outra, muito mais, sei lá, cancerígena, que é o bolsonarismo, mas foi ela que deu origem a isso, entendeu? Foi ela que originou. Então a Globo precisa sustentar essa narrativa, maquiando essa figura, quando na verdade aí toda a imprensa séria está revelando que foi a Lava Jato. Quer dizer, é tão grave o que aconteceu. Se fosse nos Estados Unidos, Deltan Dallagnol estaria preso, talvez condenado à prisão perpétua por crime de alta traição, por trair assuntos sensíveis nacionais, por colocar em risco a soberania nacional. Isso é muito grave. E essa gentalha ainda se apresenta como patriota, porque uma dos aspectos, assim, a Márcia Tiburi, maravilhosa, que escreveu Como Conversar com um Fascista, ela fez uma colocação muito interessante, que um dos elementos do fascismo é o investimento no nacionalismo, esse nacionalismo caricato, dos símbolos da paz. Sim, tosco. Tosco, né? Esse simulacro, eu digo que é um simulacro do nacionalismo. Mesmo esse simulacro que foi encenado aí, que esteve em cena durante um tempo, a gente descobriu agora que ele não existe, porque mesmo esse nacionalismo tosco é traído quando Ernesto Araújo e Bolsonaro vão comemorar o 4 de julho e quando a gente sabe que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estavam a serviços do Departamento de Estado americano. É vergonhoso. A Vitória Almeida, também jornalista de Brasília, pergunta o seguinte: Jean, quais são as principais diferenças entre o Brasil de 2011, quando você tomou posse como deputado federal, e o Brasil de 2020? Poxa, tem muita diferença, cara. O Brasil de 2011 ainda era um Brasil resultado das transformações da era Lula, né? Tanto é que, em 2010, se elegeu a primeira mulher presidenta da República e o primeiro homem gay, orgulhoso de si, com a bandeira, com a agenda do movimento LGBT para a Câmara Federal, que era eu. Isso não foi por acaso, isso é resultado dos anos de transformação, toda a transformação feita por toda a revolução pacífica feita pelo PT, a despeito do PT ter feito concessões que eu não vou agora julgar se deveriam ser feitas ou não serem feitas, porque eu não estava no governo, eu não era governo, e eu sei muito bem como é a elite brasileira. Conheço muito bem a elite brasileira e, portanto, não vou aqui julgar o PT sobre as concessões. Mas, ainda assim, com todas as concessões e com todas as falhas, como, por exemplo, um trabalho de educação mais profundo da população sobre aquelas transformações que estavam acontecendo, o PT fez essa transformação e eu e Dilma éramos o resultado dessa transformação e o Brasil ainda estava respirando esses ares, né? O que se passa de 2011 para 2020 é uma queda vertiginosa do Brasil num abismo, numa crise política profunda, numa divisão pelo ódio. O país... Aí eu volto mais uma vez ao filme do Jordan Peele. Dessa vez o USA, que é Us. Só que, ao mesmo tempo, o título do filme é Us, Nós, mas também é United States, USA. Uhum. E nesse filme ele também usa a metáfora de um país dividido de si mesmo, em que a sua parte maldita vai para fora e ameaça a outra metade. Então, a parte maldita do Brasil se revelou no bolsonarismo, nessa extrema-direita odiosa, nessa extrema-direita violenta, homofóbica, racista, que tem desprezo pela vida dos pobres, que conclama as pessoas durante uma pandemia a irem para as ruas, a tirarem as máscaras, votam com o número de mortes dos pobres. Essa parte maldita do Brasil
arrastou o país para esse abismo. Então, em 2011, de 2011 para 2020, está tudo mais escuro. Como diz Caetano Veloso, é tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Pois é. Você não acha curioso, né, historicamente curioso, que justamente a parte mais escura, nesse sentido, mais reacionária e mais tóxica e destrutiva da sociedade, esteja justamente na classe média brasileira, que tem acesso à educação, que tem acesso a saneamento, que tem acesso a conhecimento? Olha, a classe média sempre foi, ela sempre foi um elemento central na ascensão do fascismo, na história do fascismo, né? Toda vez que o fascismo triunfou por causa de setores da classe média, não de toda a classe média. A gente tem que pensar também que parte da resistência vem da classe média, né? A gente tem que pensar, por exemplo, nesse movimento cultural colorido, essa trans MPB, toda essa resistência cultural também vem de pessoas da classe média, né? Então, eu diria que são... O Piketty, no livro dele, Capital no século XXI, ele divide não propriamente a classe média, mas ele divide as elites entre os vencedores do sistema educacional e aqueles do sistema financeiro, né? Eu diria que a parte da classe média que se preocupa com compra, essa identificada com Miami, com os Estados Unidos, identificada com esse... A Disney. Com esse capitalismo mais tosco, que é obter, mercadoria, ter, que vai abrindo mão do ser, essa classe média, que além de tudo é hipócrita, porque é muito corrupta, mas é hipócrita, gosta de apontar a corrupção do outro, essa parte da classe média sempre serviu à ascensão do fascismo. Mas também a resistência ao fascismo nasce também da própria classe média, certo? O fascismo, não que só a classe média seja responsável pelo fascismo. As elites são sempre as principais responsáveis pelo fascismo, porque a elite sempre delega aos fascistas o trabalho sujo, né? O Saramago, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, tem uma frase, ele diz: os reis nunca metem a mão na merda, porque sempre há pessoas dispostas a fazer isso por eles. Então, a elite brasileira deixou que os fascistas, a extrema-direita brasileira, metessem a mão na merda. A mão na merda não só em difamar e assassinar reputações, mas também em matar Marielle Franco, em matar pessoas, lideranças indígenas, lideranças camponesas, ambientalistas, ou seja, quem mete a mão na merda sempre são os fascistas, com o beneplácito e a complacência das elites que sempre utiliza dos fascistas quando ela está perdendo algum privilégio. As elites sempre só toleram a democracia enquanto a democracia serve para a manutenção dos seus privilégios. Sim. A democracia começa a se aprofundar, quando a democracia começa a se democratizar, quando outros atores sociais começam a ter voz, quando a riqueza começa a ser minimamente distribuída e os privilégios começam a ser distribuídos, a elite simplesmente dá esse tipo de golpe. E utiliza sempre fascistas, ou os fascistas dentro das... E a narrativa da corrupção, e sempre a narrativa da corrupção. Sempre a narrativa da corrupção. A corrupção é esse significante vazio, para usar aqui a expressão de Ernesto Laclau, é sempre esse significante vazio que a elite sempre preenche acusando o partido dos trabalhadores, dos sindicatos... A esquerda, os comunistas, né? E não há na história classes sociais mais corruptas do que os mais ricos e setores da classe média. Já você não é mais do PSOL? Você se desfiliou? Não me desfiliei do PSOL, não. Mas eu não sou mais deputado pelo PSOL, né? Tá, mas assim, voltar ao Brasil certamente é uma opção que você tem em mente, né? E voltando ao Brasil, você vai voltar para a política? Para a política partidária, para a candidatura? Não pretendo. Eu não vou dizer, porque a gente nunca pode falar sobre o futuro, porque o futuro é incerto, né? O que eu posso dizer é que, no momento, eu não tenho vontade nenhuma de voltar à política representativa, voltar para o parlamento. Na política, eu vou sempre estar, porque eu sou um cidadão político, porque eu gosto de política, porque faz parte da minha atividade intelectual. Eu sou um intelectual, né? Eu sou um intérprete da cultura, sou um escritor, jornalista, então política eu vou sempre fazer, mas eu não pretendo voltar ao parlamento. É claro que esse é o meu sentimento hoje. Não quer dizer que, se no futuro, o futuro cobrar de mim uma responsabilidade para construir sobre a ruína que o fascismo vai deixar no Brasil o novo país, eu não vou fugir dessa responsabilidade, entendeu? Mas eu não pretendo voltar para o parlamento, nem quero. E antes que as pessoas pensem, porque alguém já disse assim, o Jean não saiu de cena desde que ele deixou o Brasil. Isso significa que ele pretende
se candidatar. Não, eu não saí de cena porque eu amo meu país, porque eu amo a minha gente, porque eu sou responsável. Eu não saí de cena porque eu saí para continuar lutando, porque não foi uma desistência, foi uma resistência. As pessoas precisam entender que nem sempre há interesses numa decisão. Muitas vezes alguém decide isso por pura virtude mesmo, por amor ao povo, por amor ao bem, à justiça. É isso, é simplesmente assim. Eu estou nessa batalha por isso, porque eu poderia ter me retirado de cena completamente. Motivos para isso eu tinha. Né? Eu estava ameaçado, eu estava abandonado numa luta sozinho contra a extrema-direita. Eu saí daí quase aos pedaços, com minha família ameaçada, com o meu partido e os partidos de esquerda ignorando o que estava rolando, não dando ouvidos. Eu poderia simplesmente me retirar. Mas eu não me retirei porque eu penso em quem ficou, eu penso no povo que está aí, eu penso na democracia como um valor que tem que ser defendido, não só no Brasil, mas em toda parte, e por isso eu estou nessa luta. Mas não porque eu pretenda me candidatar, nem algo do tipo, entendeu? Você ainda é ameaçado mesmo fora do Brasil? Sim, as ameaças não param, e nem as fake news também param. Na verdade, desde que eu saí, meu nome foi envolvido muitas vezes em fake news, cada vez que o governo Bolsonaro precisou criar cortina de fumaça ou manipular suas hostes, na verdade, através do gabinete do ódio. Então, quando Glenn Greenwald e The Intercept começaram a revelar, fizeram uma série de reportagens Vaza Jato e começaram a revelar o complô que era Lava Jato, e Sérgio Moro, à época, era ministro de Bolsonaro, o meu nome foi usado numa fake news dizendo que eu tinha vendido meu mandato para David Miranda, né? Que o Glenn tinha comprado o meu mandato. Sim, e que sim. eu estava vivendo aqui fora desse dinheiro. Criaram até um diálogo de WhatsApp, né? Que foi disseminado. Essa fake news foi publicada não só pelos sites apócrifos e pelos integrantes dessa economia chamada Gabinete do Ódio, o Alan dos Santos, esse Eustáquio que está preso, esses vigaristas, mas também o antagonista que, à época, estava com Sérgio Moro, também abriu espaço para essas fake news. Ninguém nunca pediu desculpas a mim, nem a Glenn Greenwald por essa mentira. Outra vez, meu nome foi envolvido pegando o atentado que Bolsonaro teria sofrido em 2018 no processo eleitoral, envolvendo meu nome nesse atentado. Então, cada vez que o bolsonarismo precisa mobilizar suas hostes, eles mais uma vez utilizam meu nome em fake news, porque eles sabem que como eu disse no início, né, eu tenho os elementos que servem à construção desse inimigo público. A homofobia é uma unanimidade, então é muito fácil odiar um homem gay. Eles me usam para isso, e cada vez que há fake news, voltam as ameaças, entendeu? Então, eu tenho que lidar com isso. Eu me protejo da forma que eu posso. Assim, eu já movi vários processos, já tive uma série de vitórias contra as plataformas que veicularam as fake news, uma série de vitórias contra os veiculadores de fake news, porque ainda que eu não chegue aos produtores, mas quem veiculou as fake news foram processados, já venci alguns processos, e há outros processos em andamento, e eu vou vencê-los, porque a verdade vai prevalecer. Com certeza. O Cleiton Feitosa, aproveitando que você sua origem é o jornalismo, pergunta o seguinte: como Jean vê a Rede Globo, fiadora do golpe, e hoje sendo atacada pelo bolsonarismo? Olha, a Rede Globo e toda a direita brasileira, e os partidos de direita, o PSDB, o Democratas, Solidariedade, PSL... Podemos. Não. Oi? Tem um Podemos também. O Podemos, ou seja, todos os partidos de direita, toda a elite, e aí, quando a gente fala esses setores da elite brasileira, incluímos os barões dos meios de comunicação, né? Os magnatas dos meios de comunicação, entre os quais estão os marinhos, né? Eles pactuaram com o golpe de 2016, eles flertaram com o fascismo, eles pactuaram com forças criminosas naquela época, porque era do interesse deles derrubar a democracia, derrubar o governo democraticamente eleito. Eles acharam que poderiam ter controle sobre o fascismo, mas nunca tem controle, né? Essa história já isso se passou na Alemanha dos anos 30. A elite alemã também achava que poderia ter, inclusive, uma parte dessa elite alemã era judaica, achava que podia ter controle sobre os fascistas, sobre os nazistas. Não tiveram controle. Os fascistas não têm controle. Então, por isso que o Bolsonaro saiu do controle e passou a atacar a Rede Globo. A Rede Globo sempre fez um jornalismo que oscila entre um bom jornalismo e um jornalismo no limítrofe da fake news. Sobretudo quando esse jornalismo se dirige aos setores, aos partidos de esquerda e aos movimentos sociais.
A Globo sempre trabalhou no limite da fake news contra o MST, contra o MTST, contra o PT. Né? Sempre foi um jornalismo desonesto intelectualmente, por esse lado. Mas, claro, a Globo não só faz um jornalismo desonesto intelectualmente. Há também matérias muito bacanas, feitas no Fantástico, no Globo Repórter. E a Globo não tem só a sua produção jornalística, a Globo tem também a sua produção teledramatúrgica, que é muito importante na afirmação de liberdades individuais. Então, a Globo é esse espaço complexo com o qual a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com William Bonner e Sadi abrindo espaço para alguém como Sérgio Moro, né? Um farsante como Sérgio Moro, mas temos que lidar também com o maravilhoso Marcelo Adnet fazendo... É verdade. Entendeu? A gente tem que lidar com a Globo e a gente tem que aprender a aproveitar o melhor dessa relação. É isso. Então, a pergunta aqui do Douglas Dias, ele fala assim, você vê, muita gente tem falado sobre isso, tem outras perguntas também que falam sobre isso, se você vê a origem de tudo que a gente está vivendo naquelas chamadas jornadas de 2013, você acha que aquilo foi a semente, a semente do mal que gerou o Bolsonaro no fim das contas? Eu acho que a jornada de 2013 foram um tipo de hospedeiro, né? As jornadas de 2013, elas nasceram de uma indignação, de uma vontade de mais direitos gerada pelos próprios governos do PT, né? Os governos petistas melhoraram tanto a qualidade de vida da população que a população demandou por mais direitos, né? Inclusive na forma do saúde padrão FIFA, né? Padrão que era uma das palavras de ordem, né? Ou demandaram por transparência, ou seja, o movimento ele vinha também como resultado de movimentos engendrados pelas novas tecnologias da comunicação que tinham acontecido nos Estados Unidos, como o Occupy Wall Street ou a Primavera Árabe, que foram movimentos legítimos, de indignação legítimas, que não eram de extrema-direita. Que acabaram sendo hospedeiros também, né? E aí esses movimentos serviram de hospedeiro para uma extrema-direita. A extrema-direita parasitou, ela parasitou, e quando ela capturou, né? Oi? Para mim, eu acho que mais que parasitou, ela capturou o movimento para ela, né? Ela transformou o movimento no movimento dela, né? Sim, a Globo fez muito isso. Para isso, a relação de parasitismo é isso, né? Você quer dizer, um organismo exterior se apropria de um organismo e começa a sugar as forças desse outro, parasitar mesmo. Então, a parasitou aquele movimento e esse parasita, ele foi insuflado, alimentado, houve um investimento nele por parte da imprensa, né? Assim, eu escrevi vários artigos sobre isso, está no meu livro Tempo Bom, Tempo Ruim, mas eu tenho um artigo que eu falo, por exemplo, da mudança de narrativa de Arnaldo Jabor, por exemplo, né? Que é um dos porta-vozes dessa direita odiosa, antipetista, né? Arnaldo Jabor, numa semana, detona o movimento quando o movimento estava ligado. É sensacional isso, de esquerda, e na semana seguinte ele passa a defender o movimento quando ele já estava parasitado pela extrema-direita. Disse que estava errado, que aí ele reparou que, na verdade, eram pessoas ótimas e tal. E é um discurso hipócrita, mentiroso, e a Globo fingiu que dentro daquele movimento não tinha manifestações expressas de fascismo. Havia como dizer... pessoas insuflando o assassinato de petistas, encenando o enforcamento de Lula e Dilma. Isso, exatamente. Rasgando bandeiras de partidos. O movimento fascista começou ali e, por isso, nós que já estávamos sentindo esse movimento, nós, as minorias, os representantes dos movimentos de minorias, por exemplo, que estávamos sentindo esse movimento na sociedade, esse plasma, né, se plasmando essas forças de extrema-direita, para nós estava isso claro, tanto que Márcia Tiburi escreveu o livro e me chamou para prefaciar. Só que naquela época, nós fomos duramente atacados, inclusive por pessoas do nosso campo, de que nós estávamos exagerando, né? Sendo intolerantes, né? Estávamos banalizando a palavra fascismo. Quer dizer, as pessoas estavam queimando bandeiras de partidos e ameaçando... Enforcando bonecos, né? E as pessoas dizendo que não era fascismo. Né? Deu no que deu, né? Jean, enfim. O Roberto Rocha, que é morador em Berlim, perguntando como é que você vê os novos caminhos da esquerda dentro dessa atual ordem mundial. Cara, é difícil. As pessoas têm perguntas muito difíceis. Eu não sou um oráculo, né? As esquerdas são muito complexas e as esquerdas hoje
elas precisam trabalhar na chave da interseccionalidade cada vez mais, né? Não dá mais para a esquerda achar que vai apenas defender direito de trabalhador ou combate à desigualdade social. A esquerda tem que levar em conta as questões identitárias, né? Essa luta do combate à desigualdade social, a luta por justiça social, tem que vir junto com a justiça de gênero, com a equidade de gênero. Ou seja, não podemos falar, uma esquerda não pode abandonar hoje a luta feminista, não pode deixar de tratar da questão da desigualdade de gênero e todas as implicações que isso tem na vida das mulheres do planeta. A esquerda não pode hoje tratar de combate à desigualdade social sem pensar nas questões climáticas, ou seja, a gente tem que pensar qual é o futuro do emprego, que tipo de emprego vamos demandar, que tipo de política trabalhista vamos demandar no mundo que não pode ter mais carro, sabe? No mundo que não pode ter mais carro do que já tem. Como é que a gente vai pensar a questão do emprego pensando na tecnologia, como é que chama? Energia limpa, né? Na produção de energia limpa, que substitui o combustível fóssil. A gente não pode enfrentar a desigualdade social sem pensar no racismo produzido pela diáspora africana, quer dizer, pela violência da diáspora, né? Ou seja, a esquerda tem que tratar disso. E o que eu vejo é que ainda há porta-vozes, dirigentes de esquerda, de partidos de esquerda, intelectuais, sem compreender esse novo mundo, atacando os movimentos identitários, afastando esses movimentos identitários, inclusive, e os movimentos identitários, lamentavelmente, tendo uma postura reativa diante desse tipo de comportamento. Por exemplo, eu não fico chateado quando alguém do movimento negro ou do movimento gay fica puto com Ciro Gomes, porque Ciro Gomes é um equivocado, por exemplo, no Brasil. Ciro Gomes é alguém que não compreende a política identitária, porque um homem branco como ele, heterossexual, quase um coronel cearense, né, ligado ali àquelas oligarquias, jamais vai compreender a luta antirracista, jamais vai compreender a luta feminista, a luta do movimento LGBT. Então, para Ciro é muito fácil, usando o seu jargão, o seu economês, popopó, criticar os identitários. Porra, muito mais fácil seria, porque eu respeito o Ciro, seria muito mais fácil ele se abrir a isso, compreender essa agenda e começar a formular um discurso que inclua isso, que seja interseccional. Ou seja, Ciro tem o que aprender, ele não só tem o que ensinar. E a postura dele é uma postura de quem tem sempre o que ensinar e nunca o que aprender. Nesse sentido, o Lula está à frente do Ciro, do Marcelo Freixo, do Fernando Haddad, de todos esses dirigentes de esquerda, brancos, homens brancos, porque o Lula, talvez pela sua condição de nordestino, talvez por tudo que ele viveu, 2 prisões políticas, o Lula é mais aberto, compreende essa interseccionalidade, é um cara disposto a se rever. Não estou dizendo aqui que o Lula tem que ser o nosso candidato, né? Mas o Lula vai ser sempre uma liderança mundial por essa capacidade dele de compreender uma coisa que outros não têm. Então, o que eu digo que a esquerda precisa entender hoje em dia é essa dimensão interseccional, porque a direita ela é interseccional. A direita ela articulou todos os ódios. A extrema-direita articulou todos os ódios. É incrível como a extrema-direita é interseccional na hora de odiar. Ela odeia os pretos, ela odeia as mulheres feministas, ela odeia o movimento LGBT, ela odeia as religiões de matriz africana, ela odeia os imigrantes, ela odeia de maneira interseccional. Por que a esquerda não consegue ser interseccional na luta pela justiça social? Eu não entendo isso, sabe? E aí fica desqualificando pessoas como eu, como a Sinara, como a Márcia, como a Djamila, como figuras que estão trabalhando interseccionalidade, sabe? A Winnie Bueno, sabe? A Débora Diniz, ou seja, sobretudo ouvir as mulheres, cara, sabe? Eu acho que o caminho para a esquerda é ouvir as mulheres, ouvir o que os movimentos feministas têm a dizer. Claro que há, dentro dos movimentos feministas equivocados também, como esse, que é transfóbico, que despreza a identidade de gênero das pessoas trans. Mas essas são minoria, né? O movimento feminista tem muito a dizer, as mulheres têm muito a dizer, e acho que a esquerda tem que ouvir mais os movimentos feministas. Tá bom, então, só para encerrar, fazer uma voadora aqui no final, né, que eu prometi a todo mundo que essas lives não iam ser longas, que iam ser legais assim, com você falando e tal. Você cuspiria de novo na cara de Bolsonaro? Mas sem dúvida nenhuma, no mesmo contexto eu cuspiria, nesse contexto eu cuspiria mais ainda, ele é desprezível. Essa pessoa é desprezível. É desprezível, sabe? E se eu sou uma pessoa que sou contra armas, sou contra a violência,
só me resta, como defesa, como expressão do meu profundo desprezo por esse fascista que está levando os brasileiros à morte, que está arruinando com o Brasil, só me resta desprezá-lo através de um cuspe. É isso. Jean, olha só, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Nós todos nos orgulhamos muito de você. E queremos Obrigado. que um dia você volte para compartilhar conosco a sua sabedoria, a sua coragem, né? A sua política de gente de bem de verdade. Um grande beijo para você, muito obrigado, viu? Obrigado, Leandro. Ó, desculpa ter falado rápido, porque os assuntos eu sei que a live Não! era... A voadora é rápida mesmo. Eu agradeço por você ter falado rápido, tá bom? Tá bom. Grande abraço para você, viu? Muita saúde para você. Beijo.